nasceu, justamente ela habitava nessa concepção de viajar, descobrir o que tinha para além dos mares, né, para poder desvendar os mitos, por exemplo, que era uma sociedade muito mitológica e os filósofos não acreditavam muito naquilo. Heródoto, acho que todos já ouviram falar, Heródoto é considerado o pai da história, o pai da geografia, ele viajava com os exércitos e tentava retratar fielmente as batalhas, claro, o fielmente dele era um pouco exagerado muitas vezes, mas ele fazia essa tentativa. Tem Pausanias também, que era um contemporâneo dele. Pausanias, ele fazia as viagens e cada cidade nova que ele visitava, ele tentava retratar detalhadamente aonde que você podia comer, como que era a cultura, como que era o povo e onde que você podia dormir. É muito interessante. Ele criou uma obra chamada Hariédides Helados, que é a descrição da Grécia. Ela é super detalhada e foi a partir dessa obra que a cidade de Troia foi descoberta. Por exemplo, o Schliemann descobriu, um arqueólogo famoso, descobriu Troia na Turquia. Foi a partir dessas descrições dele. Então já existia essa concepção de você viajar para você descobrir, para você aprender, né? A questão da experiência que era muito mais importante do que o aprendizado em sala de aula, o aprendizado que você pode ter lendo alguma coisa. Se caso alguém tiver alguma pergunta, tá, o professor mesmo pode me parar aí a qualquer momento. Eu tendo a falar um pouquinho rápido porque tem bastante coisa. Depois dos gregos, a gente chega nos romanos, né? Nós sabemos que os romanos são uma cópia dos gregos, mas eles simplesmente trocaram os nomes dos deuses, as coisas. Mas durante o período romano existe uma troca da concepção de viagem, né? A viagem pelo ócio ela começa a despontar e não necessariamente para aprender. Os romanos gostavam muito dos gregos, então eles iam muito para a Grécia, mas eles acabavam mudando essa concepção para você poder ir aproveitar a viagem. Existiu um período chamado Pax Romana, que foi mais ou menos ali de 28 a.C. até 180 depois de Cristo, em que você podia praticamente cruzar todo o Império Romano lá do Muro de Adriano, que dividia a terra dos Pictos, né, hoje a Escócia, da Inglaterra, até o Eufrates, em completa segurança, tanto que era a proteção que o Império Romano fornecia aos cidadãos. E para vocês terem uma ideia, na época de Roma, havia as estradas romanas, elas compunham um total de mais ou menos 50 mil milha passum, que seria aproximadamente 80 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Isso é muito mais que o Brasil tem hoje de rodovia pavimentada, para a gente ter uma ideia. Então você tinha, além da segurança, era fácil de você viajar. Mas isso acabou lá mais ou menos no ano de 470, quando o Império Romano Ocidental cai, né, pelas mãos das tribos germânicas, os então chamados bárbaros, e nós temos início aí a Idade Média. Na Idade Média, as viagens em si, elas se reduzem muito, embora elas não acabem, né, nós temos muitas peregrinações, por exemplo, na Idade Média, você sabe que nós temos o domínio da Igreja Católica, o domínio do Islã no Oriente Médio, e também a sociedade em si, ela se fecha em feudos, porque era muito perigoso, era uma época de barbárie, né? Você provavelmente morreria se você deixasse o seu feudo. No feudo você tinha a proteção do senhor feudal, né? Aquela imagem que a gente vê nos filmes, o castelo, depois o entorno do castelo, os soldados do senhor feudal. Ela segura você morar ali, sair dali, né? Tanto que muitas pessoas não faziam ideia do que, passavam a vida inteira dentro dos feudos. Mas tinham outras pessoas que viajavam muito. E uma coisa muito interessante, que além das peregrinações, na Idade Média, é que esses viajantes, quando eles viajavam, era muito difícil você discernir o que era realidade do que era mentira, o que era fictício. Eles inventavam cada história maluca de viagem. Uma delas, que não é fantasiosa, é considerada assim, algumas delas, né, que é considerada das mais críveis, são as descrições do Marco Polo, que também vocês devem conhecer, que ele viajou pela Rota da Seda, ele foi para a China, e ele trazia essas descrições, isso aguçava muito a curiosidade do povo feudal europeu, e o que levava algumas pessoas a tentar viajar também, quando eles não morriam, eles conseguiam viajar. Mas a viagem não era pela questão de conhecimento intrínseco, eles queriam saber mesmo se as coisas eram aquilo que eles estavam falando que eram. E muitas vezes eles morriam. Aí tem o nascimento dos Templários, por exemplo, que eles guiavam os peregrinos até a Cidade Santa, né, em Jerusalém. Então, você tem mais uma vida inteira de estudo só para estudar as viagens em cada um desses períodos aqui, para quem gosta de estudar, por exemplo, as viagens da Antiguidade ou da Idade Média, é muito legal. Vamos para frente, então.
Aí nós chegamos na Idade Moderna, no Renascimento e o Iluminismo. O professor Leandro já falou sobre o Renascimento com vocês nas últimas aulas. O Iluminismo foi um pouco depois, não vou adentrar nesses detalhes, mas são movimentos que eles protagonizam o momento em que o interesse em viajar é especificamente para expandir o intelecto e galgar novos conhecimentos. E a busca pelo conhecimento ensinado em um momento de desejo de um retorno aos valores da antiguidade clássica, ela é intrínseca ao sujeito europeu. Então, é renascimento porque é o momento em que a Europa começa a renascer das cinzas da Idade Média, porque lá no ano de 1400 e alguma coisa, Constantinopla cai nas mãos do Império Otomano e essa ideologia católica que existia dentro da Europa, ela começa a ruir. Então existe um desejo por parte daqueles nobres mais cultos, com certeza, de retornar aos valores clássicos, esquecer os valores do catolicismo, que teoricamente prendiam eles, e retornar aos valores da antiguidade clássica, seja ela grega ou romana. Então é a partir dessa filosofia, desse desejo de retorno a esses valores, que nasce também a própria filosofia do Grand Tour também. Porque pensa, esses nobres, eles passavam a vida estudando desde muito cedo e terminavam seus estudos universitários, mas não era suficiente, eles não bastava ler sobre Horácio, sobre Virgílio, por exemplo, eles precisavam visitar os lugares em que esses heróis passaram, esses poetas passaram, eles precisavam ver o que eles viram, vivenciar o que eles vivenciaram. Então era essa necessidade empírica, essa necessidade de experimentar, que ia muito, muito, muito além da simples, da mera leitura em um livro. Então, por isso que eles partiam para a Grécia, para a Itália, para poder vivenciar isso. E aí que nós temos o nascimento do Grand Tour, da concepção do que veio a ser o Grand Tour. E tão intrínseca era essa necessidade de você experimentar, de você ter esse fenômeno da experiência, que vários filósofos da época eles enfatizavam isso. Eu trouxe alguns exemplos aqui para te dar uma olhada. O Mencio foi um filósofo chinês, mas ele dizia, também contemporâneo da época, ele dizia que ver é melhor do que ler uma centena de vezes. O Francis Bacon, todo mundo deve conhecer o Bacon também, ele falou que viajar na juventude é parte da educação e na maturidade uma experiência completa. Montaigne também, um filósofo super famoso, muito embora ele nunca tenha saído muito longe de Paris, que ele se arrepende amargamente, ele cita isso, ele fala que uma mera educação pautada em livros é uma educação miserável. Então lembrem disso, se vocês não viajarem depois que vocês terminarem a faculdade, é uma educação miserável. Tô brincando, mas essa era a concepção que existia na época. O Comênios também, Comênios desenvolveu vários modelos pedagógicos que eram pautados justamente em você viajar. Ele dizia que educar vai muito mais além do que existe entre as capas de um livro. Ele desenvolveu um modelo no qual os últimos anos da educação de um aluno universitário deveriam, na verdade, ser gastos viajando pela Europa, para aprender o que eles, na prática, o que eles tinham visto nos livros, por exemplo. Essa é a filosofia do Grand Tour. Né? Nós temos vários resquícios hoje ainda, mas né, era muito mais forte na época, e é nesse cenário de descobertas empíricas que toma forma o Grand Tour. Não só o Grand Tour, mas a própria ciência como nós temos, ela nasce desse princípio, porque nesse momento começa a despontar a ciência empírica, aquela ciência experimental que enfatiza que você precisa ter o experimento, vivenciar aquilo, e não ficar só naquele ambiente da concepção ideológica no mundo das ideias, como dizia Platão, por exemplo. Né? Então, a nossa ciência dura, por exemplo, ela nasce a partir dessa concepção. Também vai ganhar força depois no iluminismo, né? Depois adentro o positivismo, e aí vai. Mas o nosso foco é o Grand Tour. Vamos para frente aqui. Então tá, o que foi em si o Grand Tour da Europa? Vocês já devem ter visto também, já lido, aprendido, estudado sobre isso. Né? Tem uma descrição muito simples, se vocês abrirem no dicionário de Oxford, ele vai dizer que ele foi um tour pelas principais cidades e lugares de interesse na Europa, surgido no intuito de ser uma parte essencial da educação dos jovens homens de boas famílias e fortuna. Enfatizo de novo aqui, homens de boas famílias e fortuna, tá? Não eram só homens que faziam o Grand Tour e nem só ricos, mas majoritariamente eram eles. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, tá? Só que essa é uma descrição muito genérica, muito simples do que foi o Grand Tour. O Towner, por exemplo, o Towner é um dos maiores
autores do Grand Tour, quem for escrever sobre o Grand Tour vai ter que passar por ele, não tem como não passar. Ele coloca uma descrição um pouquinho melhor. Ele coloca que no intuito de completar a sua educação formal, os jovens, inicialmente da aristocracia inglesa, também vai mudar isso aqui, não era só da aristocracia inglesa, inicialmente, como ele coloca, eles viajavam pela Europa muitas vezes acompanhados de um preceptor, ou um mestre, um professor, que lhes guiava e ensinava. Tratava-se assim de uma forma de consumar a pedagogia por meio das viagens que durariam em média de 1 a 5 anos. Pensa, 1 a 5 anos, né? Sem as quais a educação dos jovens nobres não estaria completa. Imagina vocês terminar a faculdade e passar mais 5 anos viajando aí com o professor Leandro pela Europa. Ia ser massa, né? Ia ser bem legal. Então, essa era a concepção do Grand Tour, né? E esses mestres, eles eram muito requisitados também, eram pessoas que já tinham feito o Grand Tour. Eram filósofos, poetas, cientistas, o que se chamavam de cientistas da época. Eram pessoas geralmente muito cultas e conhecidas, né? Então isso, teoricamente, é o que foi o Grand Tour. E quando é que começou o Grand Tour? Agora uns dados um pouquinho mais técnicos, né? Especula-se muito sobre quando que começou o Grand Tour e quando que ele acabou. Alguns dizem que ele iniciou-se com o cisma da Igreja Católica e colocam uma data específica, mas não tem. Nós dizemos que o Grand Tour, ele geralmente começou ali no século XVI e acabou no século XIX, então no final de 1500 e alguma coisa e acabou em 1800 e alguma coisa. Tem-se mais ou menos um consentimento sobre isso, né? E quem que praticava o Grand Tour? Bom, já estava na descrição ali, eram os jovens aristocratas, não só aristocratas, né? Os aristocratas eram membros da corte, de alguma forma, da família real, ou condes, nobres, enfim. Mas também as landed classes, essas uplanded classes eram considerados a classe média super alta, ou os senhores de terra que mandavam também os seus filhos, eram pessoas riquíssimas, que só não faziam parte da corte, mas eles mandavam os seus filhos para realizar o Grand Tour também. E por que eles praticavam esse Grand Tour? Qual que era o objetivo principal, por exemplo, da aristocracia? O objetivo principal é que esses jovens, claro, complementassem a sua educação, mas que quando eles voltassem, eles tivessem um lugar garantido na corte. Eles seriam diplomatas, eles seriam generais do exército, eles seriam espiões, enfim, eles teriam algum lugar de privilégio na corte, né? Na época, a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo, então era o vigor elisabetano da época, então eles precisavam desses jovens altamente treinados, intelectuais, né? Era o motivo principal. E, enfim, quando que eles partiam? Quando que acontecia o Grand Tour? Principalmente em duas datas ali no começo do ano, entre abril, por exemplo, março, abril, e outra data era lá no final do ano, agosto, setembro, porque coincidia com a primavera, por exemplo, e com o outono do hemisfério norte, porque não tinha como você fazer essa viagem no inverno, era suicídio você cruzar os Alpes, por exemplo, no inverno, ou o Mediterrâneo, era simplesmente suicídio. E isso que acabou criando um padrão de férias, tanto britânico quanto americano, né? Se vocês pensarem que as férias escolares nos Estados Unidos ou na Inglaterra não coincidem com as nossas, e o motivo era justamente esse. Então, essa época era a época que eles partiam para fazer o Grand Tour, e hoje é a época que as famílias conseguem viajar, aproveitar junto um tempo. Então, acabou criando esse modelo de férias, né? Férias britânicas e as americanas também. Uma extensãozinha do Adler. Adler é mais um autor extremamente importante no Grand Tour. Ele coloca que desde a Renascença, obter o conhecimento através das viagens compunha muito do pensamento filosófico e científico. Ser viajado era ser educado. Se você não tivesse viajado, você não era necessariamente muito educado. Você era visto com maus olhos à época, então, tá? Vamos seguir aqui. Por que apenas aristocracia? E eram apenas eles mesmos? Bom, como eu já comentei, o motivo deles viajarem era para assumir cargos mais de prestígio ao retornarem, mas não eram só eles. Existem relatos de pessoas sem condições que viajavam. Claro, era muito custoso você realizar o Grand Tour. Ainda é, como é hoje, pensem em vocês passar um tempo estudando na Europa, é muito caro. E era caro, porque na época
não era só pagar a viagem. Essas pessoas que viajavam precisavam pagar um pintor que acompanhava, ou os pintores precisavam pagar os seguranças, os guardas que acompanhavam, porque era extremamente perigoso. Eles precisavam pagar os muleiros, por exemplo, que era quem carregava um monte de bagulho que eles levavam. Precisavam pagar os animais, cavalos, mulas, jegues, precisavam pagar também as pessoas que iam carregar eles, porque vocês devem ter visto em filme já. Aí tem quatro coitados que carregavam um nobre ali numa espécie de uma carruagem, né? Então isso era muito comum também. E era muito caro. Então por isso que a aristocracia também e os ricos que viajavam. Os pobres que se aventuravam, eles não tinham dinheiro para pagar tudo isso e muitos morriam, não conseguiam fazer a viagem até o fim, eram assassinados, mortos, roubados, enfim. Mas também eles realizavam. Existia na época o que chamava-se de forma pauperis, que traduzindo literalmente significa na forma de pobre. Era uma testagem de pobreza. Se você conseguisse um forma pauperis, você poderia, por exemplo, às vezes se hospedar em algum lugar, e se hospedar muito entre aspas, né, dormir em alguma cama de palha ali, em algum celeiro, alguma coisa assim, sem ter que pagar, e até mesmo estudar em algumas universidades, você podia fazer alguns cursos na forma pauperis, era só apresentar o seu forma pauperis. Curioso que não mudou muito, né, era como uma espécie de bolsa de estudos. Eu fico pensando que eu mesmo tive que apresentar meu forma pauperis para poder conseguir minha bolsa de doutorado. Não mudou muito, então eu me encaixo nessa parte ali. Trágico, mas enfim, é assim que funcionava. Claro que essas pessoas não eram bem vistas, eles, ao voltar para os seus países, não teriam aquelas posições de prestígio como teriam os ricos, não diferente de hoje também, né? E muitas vezes eles tinham que trabalhar enquanto eles estavam viajando para poder pagar a sua subsistência. E alguns países, como a Alemanha, por exemplo, algumas residências, algumas casas recebiam alguma espécie de incentivo do governo para poder hospedar essas pessoas. Então já existia esse tipo de coisa, né? Um couchsurfing da época, vamos supor assim. Então, tendo isso já, já em mente, para onde que iam, né, os grandes turistas, sobre a rota que eles faziam. Eu coloquei como descrição do Toner, ele coloca que um dos roteiros, isso vai variar muito, porque mudaria dependendo do local de onde eram esses turistas, não eram só ingleses, tá? Russos também fizeram o Grand Tour, alemães, franceses, portugueses, espanhóis, todo mundo de família rica viajava, mas assim, eram majoritariamente os ingleses, porque era o país mais rico de então, né? Mas uma das rotas era essa. Primeiramente, uma visita a Paris e a corte francesa, então para as clássicas ruínas romanas do Vale do Rhône, ao sul da França, seguida pelas cidades do norte da Itália, incluindo Turim, Milão e Veneza, de lá para Florença, Roma e Nápoles, retornando para a Inglaterra pela Alemanha, o Reno e os Países Baixos. Era uma das rotas, havia outras, né? Também dependia muito do interesse de cada um. Isso ia variar bastante. Tem uma outra rota aqui que eu vou colocar para vocês, que do Porges também, outro autor importante, ele coloca uma rota um pouquinho diferente. Ele coloca que geralmente o estudante inglês ele partia de Dover, cruzava o canal para a França e viajava pelo sul através da Suíça para a Itália. Esse trecho aqui era o mais perigoso de todos. Depois de uma longa estadia em várias cidades italianas, ele seguia norte pela Alemanha e então oeste em direção aos Países Baixos, cruzando o canal inglês mais uma vez e então em casa. Ocasionalmente, os mais destemidos e experientes aventureiros, eles estendiam as suas excursões para a Grécia e eles frequentemente visitavam lá a cidade-estado de Tessalônica para ver a próspera comunidade judaica e depois Grécia, talvez Polônia para ver Cracóvia, mas não, realmente não era muito comum. Outros lugares, tem outras situações que eu não trouxe, outras rotas, incluíam alguns outros países, até alguns países do norte da África, mas esses lugares também não eram de interesse. Por exemplo, Espanha. Eles falavam que Espanha era um lugar horrível para você, porque era muito perigoso, Espanha, Portugal, pela presença dos mouros também, não tinha estradas, era horrível. Citam a Escócia, que a Escócia era um deserto cultural na época que eles falavam, né, era habitada pelos Highlanders lá, que era um povo bem guerreiro e quase bárbaro, diga-se de passagem. Então, não tinham interesse em visitar muitos dos lugares porque tinha também esse certo preconceito. Mas as pessoas desses lugares muitas vezes acabavam viajando e fazendo o Grand Tour também. Nessa imagem aqui é uma imagem do Towner também, ele coloca algumas rotas, alguns roteiros, dá para ver que existiam vários.
mas saindo da Inglaterra, ali o destino principal era a Itália, às vezes lá para o Império Otomano também, às vezes para o Egito, e você tinha duas rotas principais, que a primeira era ali por terra mesmo, né, passando o canal entre a Inglaterra e a França, e depois cruzando os Alpes, ou você adentrava o Atlântico Norte e entrava pelo Mediterrâneo. Você tinha essas duas rotas, por terra ou por mar, para você chegar à Itália, as duas extremamente perigosas, né? A gente vai ver o porquê que elas eram perigosas. Aqui como eu falei, outros lugares a evitar, então, assim, havia outros lugares, e lugares que você não deveria ir, como Escócia, por exemplo, Irlanda, esses lugares eram extremamente perigosos, acomodações e guias locais. As viagens nessa época, elas não eram muito diferentes daquelas na Idade Média, né? Foi só depois do século XX que as coisas começaram a mudar um pouco, mas você viajar desde o ano, desde 800 lá, ou desde 400, né, no início da Idade Média, até nessa época, as coisas não eram muito diferentes, eram bem precárias, você não tinha estrada, você não tinha acomodações, você não tinha quase nada. Na época do Império Romano, elas eram melhores um pouco, mas depois só decaiu. Você ia dormir em alguma, algum celeiro de palha, alguma coisa assim, que eram os lugares que você tinha para dormir, no fundo de alguma taberna ou algo assim, né? E como eu falei, para você fazer o Grand Tour, você tinha duas opções, ou você ia cruzar os Alpes, ou você ia pelo Mediterrâneo, né? Cruz ou a espada, não tinha um caminho fácil. Então, essa imagem aqui em cima, essa cadeia de montanhas são os Alpes. E por que era extremamente difícil você cruzar os Alpes? Primeiro porque pela dificuldade geográfica mesmo, né, era muito difícil, você muitas vezes não conseguia nem caminhar, você precisava contratar ali as pessoas, os locais, para poder carregar você, o grande turista, né, geralmente eram uns molengas que não faziam nem exercício, né, então eles contratavam alguém para carregar eles, mas também porque eram caminhos extremamente difíceis, você tinha muitos bandidos, você tinha que pagar pedágios em muitos locais, senão você não passava, as condições climáticas eram extremamente reversas, então não era fácil, por mais que você não fosse no inverno, não era muito fácil você cruzar os Alpes. E outra opção, só para vocês verem aqui, depois eu vou falar um pouquinho do Mediterrâneo, tem uma estaçãozinha aqui do Black, outro autor extremamente famoso, né, do Grand Tour. Ele coloca essa descrição sobre o caminho pelos Alpes. Ele coloca que o caminho é impetuoso em algumas partes, a única estrada do país. Isso que ele é falando da saída da França para entrar nos Alpes. Uma estrada foi formada de Nice até Montalbano e Vila Franca, apenas percorrível por uma carruagem, mas tão íngreme, tão dura que é malmente segura, e uma carruagem é muito raramente vista nela. O caminho para Mônaco é praticável apenas por mulas, jegues ou cavalos de montanha, e em algumas partes nem mesmo com eles a garantia de passar. Legal, né? Imagina vocês fazer uma viagem dessa. Era realmente uma aventura. Tinha que ter muita coragem para fazer. Por mais que você fosse muito rico, tinha que ter muita coragem para fazer. Mas mesmo assim, o caminho por terra era o preferido pelos grandes turistas, porque mesmo com tudo isso, ele ainda era mais seguro do que o caminho pelo Mediterrâneo. O caminho pelo Mediterrâneo tem duas mulheres aqui que eu coloquei, a Lady Knight e a Lady Crystal Bailey. As mulheres sim realizavam o Grand Tour, várias mulheres corajosas que fizeram o Grand Tour, mas a história não contou muito a saga delas. Muito embora tenha um livro, que é justamente um livro específico sobre as mulheres no Grand Tour, muito legal, muito interessante, que conta a história dessas aventuras delas, mas teve um caso, por exemplo, dessa Lady Knight, que ela se aventurou a cruzar pelo Mediterrâneo. Essa imagem, inclusive, mostra um pouco de como que era a travessia, mas o Mediterrâneo era perigoso porque aquelas águas elas são extremamente cruéis, né? Muitos barcos tombavam, eram barcos pequenos, eram felucas, não eram barcos grandes como nós temos hoje. Então, e você ficava à deriva de piratas, que havia muitos piratas no local, e você estava totalmente à mercê das condições climáticas e do vento. Por exemplo, a Lady Bailey, ela relata que ela levou 7 meses para fazer a travessia dela, 7 meses, porque o vento não estava a favor. Imagina, você faz a travessia hoje em poucas horas, com um barco moderno, né? Ela levou 7 meses, olha o tempo que ela perdeu para fazer isso. Então, por isso que muitos preferiam se arriscar por terra do que fazer essa travessia maluca pelo Mediterrâneo, porque era extremamente perigosa, né? Eu também iria por terra, sem dúvidas.
Adentrando um pouquinho agora sobre, bom, o motivo que levava os Gran Turistas a viajar, nós já comentamos, porque era a carreira em primeiro lugar, né, porque eles voltariam preparados para poder assumir um cargo de liderança, a educação, porque era a complementação pedagógica dos seus estudos. Alguns viajavam por saúde, existem alguns relatos do Gran Tour de pessoas que viajavam porque queriam, segundo os médicos, novos ares, né, iriam lhes fazer bem. Pela questão das artes, da ciência, o Goethe foi um exemplo, o Goethe que eu usei na minha dissertação. O Goethe já tinha uma carreira pública, já dava aula na universidade, já era extremamente culto, mas ele era um amante, assim, profundo da antiguidade clássica, grega principalmente, e romana também, mas enfim, ele passava horas, ele relata num livro que ele passou horas apreciando uma coluna, seja ela dórica, jônica ou coríntia, lembro da aula do professor Leandro. Então ele realmente tinha uma paixão muito profunda, e esse foi o motivo dele viajar. Ele também queria comprovar uma teoria científica que ele tinha, que era da Herbpflanze, que era uma planta universal. E ele comprova essa teoria, pelo menos na concepção dele. E alguns artistas que viajavam por inspiração para escrever, para pintar, né, fosse pelo que fosse. Mas se nós pensarmos a viagem em si, ela já compunha todos esses conceitos em um só. Você ia ter tudo um pouco, assim como é hoje muitas vezes também, né? Agora aqui nós, já falando um pouquinho também, um assunto mais técnico e de datas, mas temos dois períodos do Grand Tour, ele é separado entre o Grand Tour clássico e o Grand Tour romântico. O Grand Tour clássico ele aconteceu ali entre 1660 e 1770. Era um Grand Tour, aquele Grand Tour longo que chegava a durar 5 anos. Era um Grand Tour que o principal objetivo dele eram as viagens pedagógicas, então complementar a educação dos jovens. E ele tinha uma concepção da chegada. O mais importante era a chegada, o destino. A viagem em si era um pesadelo, porque, dadas as condições que nós já comentamos, mas as viagens não importavam. Importava era o destino. As ruínas romanas, as universidades da Itália, por exemplo, os locais que você visitaria, os gabinetes de curiosidades que deram origem depois aos museus. Então, isso que era o mais importante, né? Mas depois, em 1770, já a partir daí até o final do Grand Tour, lá no século XIX, ele muda e nós temos o que ficou conhecido como o Grand Tour romântico. Está na inspiração do movimento filosófico do romantismo na época também, mas a partir desse momento o que muda principalmente é a duração do Grand Tour, ele começa a diminuir, ele não vai durar mais tanto tempo, muda também a ideologia do Grand Tour, então a partir de agora não é necessariamente o destino que importa, mas a viagem em si, o que você aprende ao você realizar o caminho mais importante do que o destino, por isso que ele tem essa visão romântica, né? Enquanto que os clássicos não estavam nem aí para o caminho, se queriam se livrar daquilo, os românticos não, eles viajavam e para eles o mais importante era o deslocamento em si. Algo como que a gente tem hoje, né? Essa concepção mais romântica da viagem. E também nós temos nessas duas situações o que o Towner chamou de a face pública e a face privada do Grand Tour. O que era a face pública? Como eu comentei, todos os Grand Turistas eles viajavam com um preceptor, né, com um mestre, com um professor. E uma das funções desse preceptor é escrever, relatar justamente essa viagem. E esse relato, depois, ele seria publicado, seria a face pública. E nessa face pública, todos os Grand Turistas eram notados como heróis, lords viajando, com atos de bravura e heroísmo. Mas hoje nós temos acesso, depois ficou público também, documento público, à face privada, porque esses mestres relatavam em outro documento o que realmente acontecia, que não era bem assim, né? Um exemplo que eu achei bem legal é do John Molesworth, e o seu pupilo Lord Parker. Se você ler a descrição pública que foi publicado, esse relato de viagem, o Lord Parker nossa, ele é a pessoa mais inteligente do mundo, o mais culto, herói, sua bravura, enfim, tudo isso. Mas depois, no diário particular do John, a gente consegue ver que ele escreve o que realmente aconteceu durante as viagens. Ele conta lá que o Lord Parker não era realmente assim, o mais inteligente dos caras, ele era meio burro até.
e bem lerdo, e só se interessava em mulheres e bebê e não estava nem aí para nada. Era muito difícil carregar ele pela viagem. Foi uma das piores viagens que o John conseguiu fazer com os piores pupilos. A história contada versus a história real. Também é bem interessante ler esses relatos, acaba sendo engraçado. Enfim, esses eram os dois modelos do Grand Tour que nós tivemos, os dois momentos do Grand Tour e as duas faces do Grand Tour. Por isso que é muito perigoso você se ater àquilo que está publicado. É sempre importante você ir além. E já um pouquinho dos números aqui, para a gente ter um pouquinho de noção de quantas pessoas viajaram. Também isso aqui foi tudo coletado de documentos da época. A precisão é um pouco incerta, mas é o que tinha. Então, de 1763 até 765, 20 mil ingleses foram registrados por ano no exterior, ou naquele ano, né, que era bastante gente para a época. Os números são só dos ingleses, não consta com o número de outros gran turistas. Em 1785 foram 40 mil ingleses. Em 1802 baixou para 15 a 16 mil ingleses no exterior. 1823 para 10 a 15 mil. Aqui são vários motivos, com guerras, revoluções também que aconteceram na época, que acabou tornando muito mais perigoso você viajar. E esses lords estavam envolvidos nas guerras também. Em 1830 já sobe de novo para 50 mil ingleses no exterior. Então foi um povo que sempre viajou muito. E hoje, eu não coloquei os dados de 1960 ali, mas se nós pensarmos hoje, a população britânica é de aproximadamente 55 milhões de pessoas. Os dados de 2015 mostraram que mais do que 55 milhões de britânicos estiveram no exterior, ou seja, é como se pelo menos todos os cidadãos britânicos, pelo menos uma vez por ano, tivessem realizado alguma viagem ao exterior. Então, um povo que viaja bastante. Claro que é muito mais fácil você viajar na Europa, pega um trem, está na França, e isso é contabilizado, mas enfim, é só uma questão de curiosidade mesmo. Os números do Grand Tour eram números realmente impressionantes para a época, dada a dificuldade que existia para realizar as viagens. Aqui a gente já começa a adentrar o fim do Grand Tour, o porquê que ele começou a decair. Deixa eu ler essa citaçãozinha aqui do Towner. Coloca que, em relação ao motivo explicitamente educativo das viagens, que é o que nós comentamos no começo ali, o viajar para complementar a educação, o estudo que o Towner fez, ele apontou que o auge dos grandes turistas universitários que viajavam com seus tutores, com o intuito predominantemente pedagógico, ele foi ali no século XVI, XVII, quando 85% da amostra viajava com esses fins. Já depois disso, esse número foi caindo cada vez mais e chegou a 20% em 1814 e 0% em 1840. Então, praticamente o Grand Tour, com essa concepção, ele já estava morrendo. Nós vamos ver o porquê que ele estava morrendo também. Um dos motivos foram as landed classes. Nós tínhamos as upland classes, que eram os senhores de terra, e as downland classes, que eram a classe média mais baixa. E essas pessoas começaram a viajar também, só que eles não tinham tanto dinheiro para poder realizar uma viagem de 5 anos, e seus filhos, eles não estudavam nas melhores universidades, diga-se de passagem. Então, eles realizavam viagens mais curtas, mais rápidas, e isso acabou levando a um declínio do Grand Tour em si, até porque os mais ricos também já tinham parado de viajar com esse motivo. Especula-se muito também a respeito disso, mas depois a própria facilidade das viagens com a implantação das linhas férreas acabou tornando o processo muito mais fácil. Qualquer um poderia viajar, então não era assim um privilégio dos mais ricos. O tamanho do Grand Tour, como eu falei, ele foi caindo. Ele caiu de uma média de 40 meses lá no século XVI para 4 meses lá no final do século XIX, que foi quando o Grand Tour acabou. Então já estava ficando uma viagem bem mais curta, bem mais sem graça. E só para terminar aqui, os outros motivos que, enfim, levaram ao fim do Grand Tour foram os 3 motivos principais que levaram ao declínio do Grand Tour, como já mencionado, a mudança do perfil dos viajantes, advindo da classe média, que começou a viajar também, a chegada das ferrovias e o período instável causado pela Revolução Francesa. Era muito perigoso viajar também. Em 1828, a Inglaterra, a Áustria e a França eles já tinham dado início às redes ferroviárias. Em 1835, as estradas já estruturadas cruzavam pelos Alpes, então já acabou a aventura, era muito mais fácil você cruzar os Alpes. Em 1839, o Baedeker criou seu primeiro e famoso guia de viagens europeu, vocês já devem ter ouvido falar dele também.
Em 1841, o Thomas Cook, vocês com certeza já ouviram falar do Cook, criou uma rede organizada de turismo em massa. E, enfim, a partir disso aí, a era do Grand Tour acabou. Ela cede lugar à era do turismo. Aí nasce o turismo e morre o Grand Tour. Os objetivos já são totalmente diferentes, existe uma separação muito bem clara sobre o que era o Grand Tour, as viagens do Grand Tour e o que eram as viagens massificadas, ou o que são as viagens massificadas do turismo. Já aqui acabando, eu vou deixar para vocês uma pergunta, enfim, qual que é a relação entre o deslocamento e o conhecimento? Isso aqui foi a razão da minha dissertação, inclusive, né, buscar essa relação entre você se deslocar, você viajar e você aprender, você conhecer de fato. Lembrando que isso não é um pensamento novo, é um pensamento que advém lá dos gregos antigos, que deu origem ao nascimento da própria filosofia como nós conhecemos, né? Eu não vou falar sobre isso aqui para vocês, mas o processo de aprendizagem ao longo da vida foi o processo metodológico que eu usei na minha dissertação, que eu trabalhei com educação formal, não formal, a educação informal por meio do fenômeno das experiências, a fenomenologia aplicada, os processos de ensino e aprendizado. Mas eu quero mostrar para vocês esse cara aqui. Esse cara é o Goethe, como eu falei. Eu fiz a minha dissertação baseada nele. Quem não conhece o Goethe, aconselho a conhecer. Foi um filósofo, poeta, cientista alemão extremamente famoso, super conhecido, e ele escreveu esse livro chamado, um dos livros, claro, né, entre vários outros, Fausto, por exemplo, e aí vai, mas A Viagem à Itália. O Goethe, ele já era extremamente culto, ele dava aula na universidade, ele tinha cargo público no governo, ele era um cientista extremamente famoso, um poeta famoso, mas ele se julgava incompleto. Para ele, ele só seria completo a partir do momento em que ele pudesse realizar uma viagem para a Itália, ou realizar o seu Grand Tour. Ele era aficionado pela arte grega, pela arte romana, como eu já falei também, desde muito cedo, desde criança, porque o pai dele também era. E só para terminar, eu vou ler 4 citações dele aqui, para a gente fechar. São citações que ele mostra o quão importante era para ele viajar. Muito embora ele já soubesse praticamente tudo, o cara era um gênio, mas ele se achava um burro, porque ele não tinha viajado, estava incompleto. Então deixa eu só ler para vocês aqui, e daí a gente vai fechar. Então, o que ele fala aqui, isso está nesse livro da Viagem à Itália. Ele fala assim: o que agora me interessa são as impressões vivas, que nenhum livro ou gravura pode comunicar. O fato é que eu ganho de novo o interesse pelo mundo e ponho à prova o meu espírito de observação, para ver em que medida corresponde aos meus conhecimentos, se o meu olhar é claro e desempoeirado, o que eu sou capaz de aprender no ritmo rápido da viagem, e se consigo eliminar as rugas que me marcavam a alma. Veja o quanto ele rebaixa o próprio conhecimento antes de realizar a viagem. E agora, aqui estou. Aqui ele já está na Itália e está relatando o sentimento dele. E é o que me parece tranquilizado por toda a vida. Pois bem se pode dizer que começa uma nova vida quando vemos com os nossos olhos o todo em que em parte conhecemos de cor e salteado. Vejo agora como os sonhos da minha juventude ganham vida. As primeiras gravuras em cobre de que me lembro. Meu pai tinha as vistas de Roma nas paredes de uma antessala. Vejo-as agora em realidade. Tudo aquilo que eu já conhecia em quadros e desenhos, gravuras em cobre e madeira, em gesso e cortiça, está agora tudo junto à minha frente. Para onde quer que eu vá, encontro coisas conhecidas num novo mundo. É tudo como eu tinha imaginado e tudo novo. Então, é bem profundo. Claro, ele é um poeta, né? Então ele escrevia de forma bem filosófica e bem romântica também. Mas dá para sentir o quanto ele enfatiza essa necessidade. E mais essas duas últimas. Que os meus amigos me perdoem se a partir de agora eu for parco em palavras. Durante uma viagem longa como esta, captamos o que podemos. Cada dia traz novidades e apressamos-nos a pensar e a formar a nossa opinião sobre tudo. Mas aqui entramos numa grande escola, em que um só dia nos diz tanto que depois não ousamos dizer mais nada sobre eles. Se ficássemos aqui uns anos, o melhor que tínhamos a fazer era observar em um religioso e um rigoroso silêncio pitagórico. E finalizando, ele coloca que eu vi muitas coisas e pensei ainda mais. O mundo abre-se-me cada vez mais. E também tudo o que eu já sei só agora se torna verdadeiramente meu.
o homem é realmente uma criatura que aprende cedo, mas que só tarde põe em prática o que aprendeu. Então dá para ver o quanto ele valoriza a viagem e o quanto para ele deixa claro que tudo que ele aprendeu só se tornou de fato concreto quando ele pôde fazer a viagem dele. De forma muito bem resumida, eu acho que é isso. Como eu falei, se alguém porventura tiver interesse, pode baixar o meu livro lá, ler esse capítulo do Grantura, às vezes se quiser colocar alguma citação no trabalho que for fazer, ou só por curiosidade para saber mais, está lá, pode observar. Eu gosto muito do Grantura, é um assunto fascinante para mim, porque eu gosto de história também. E eu acho que é isso. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa, pode perguntar, ou pode depois, se ver depois, perguntar para o professor pode me encaminhar também. E eu acho que, resumidamente, é isso. Deixa eu fechar a apresentação aqui. Muito Mas já bem, fiquei até Diego. nós 50, certinho. Não, perfeito. Muito bem, cara. Muito legal. O Diego, ele sempre transborda, né? Sempre comento com vocês, né? Transbordar a leitura, tipo, contextualizar as coisas que estão acontecendo, né? E o Diego faz muito bem isso, né? Muito legal, né? Algumas analogias, né? Tipo, eu preciso ter lá um atestado que eu sou pobre para conseguir a bolsa. A gente vive isso até hoje, né? A gente vê com diferentes programas com diferentes nomes aí, mas dá na mesma, né? Tem um programa que você consegue viajar. Eu não sei se é ônibus interestadual, sei lá. Mas tem um programa que você consegue viajar, né? Se você apresentar uma carteirinha lá que você não tem condições aí, tendo vaga no ônibus, ou já tem uma porcentagem já. Eu não vou lembrar o nome do programa. Tem uma porcentagem já das poltronas do ônibus que você pode requisitar, né, gratuitamente. Tem vários programas, né? O Diego comentou da bolsa dele, né? A gente for trazer um pouco mais próximo de nós, ainda, até a gente chegar no doutorado leva um pouco de tempo, mas a carteirinha do Vale Transporte, né, de estudante, a gente tem que fazer algo similar a isso, né? Dizer que a gente não tem condições de estudar escola pública, isso o quê, política de cotas, a gente vai transbordando isso para uma porrada de outros elementos aí. E além das curiosidades aí, né, de pessoas que eram difíceis, viajantes difíceis, né, que a gente não pega isso, né, numa primeira leitura e a gente precisa debruçar muito mais para conseguir entender essas entrelinhas aí. Diego, agradeço, né, você fala um pouco rápido mesmo, mas quem sou eu para falar sobre isso, né, que eu falo mais rápido ainda, né, então a gente vai aprendendo, né. Marina e Luiz, obrigado, né, pela participação. Caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta, me mande que eu passo para o Diego, ou se quiserem fazer agora, também fica à vontade. E se for possível, Diego, se você puder passar para nós os slides, pode ser em PDF e tal, não tem problema nenhum, tá? Só para a gente ter esse material. Eu deixei gravando, deixa eu interromper a gravação aqui. Tinha esquecido de começar a gravar, mas foi perdido só um comecinho ali. E obrigado.